Seguindo nesse tema do direito, a improbidade ela pode ser aplicada para condenados com direito a recurso. Pode rodar a matéria aí, por favor. O Tribunal Federal decidiu que a nova lei de improbidade, com mudanças sancionadas em 2021, pode ser aplicada em processos em andamento. Com isso, a nova norma poderá beneficiar réus que tenham sido condenados por conduta culposa em ações e que ainda haja possibilidade de recursos na ação. Os processos deverão ser analisados caso a caso. A Corte também decidiu, por 6-5, que a nova lei não pode ser aplicada em casos já encerrados, ou seja, sem mais direito a recurso. O plenário definiu ainda que os novos prazos da prescrição não serão aplicados da forma retroativa. O STF analisou se a mudança na lei, que agora exige o dolo do agente para configurar a improbidade, poderia ser aplicada em casos que já tinham sido julgados com a base na norma antiga. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou contra aplicar nova lei a processos encerrados. Também votaram nesse sentido os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Pelos votos de Moraes, a nova lei também poderá ser aplicada a casos em andamento, também para beneficiar os réus com processos em andamentos. Milhares de processos aguardavam o posicionamento da Corte sobre o tema. São casos envolvendo agentes públicos como servidores e políticos. Por exemplo, agora os réus podem ter a condenação revestida, caso fique comprovada que eles agiram com culpa e não dolo, com base à lei antiga, em processos que não tenham sido finalizados. Tá aí, então. Vinícius, me diga uma coisa. Você que é do direito eleitoral, entende muito bem dessa matéria. Depois de transitado e julgado, dá para mexer, dá para voltar atrás? E dependendo da sua resposta, tem uma outra pergunta na sequência, que isso não seria falta de assunto, ficar batendo numa tecla onde eu, como um leigo no direito, acho que o que foi decidido está decidido e acabou. É porque a ação de improbidade administrativa, ela tem uma característica que ela fica entre o direito penal e o direito civil, né? E o direito administrativo aqui. Então, ela é uma ação que a gente chama de uma natureza dúplice ou sui generis, diferente. Então, a sanção da ação de improbidade, ela pode ter uma sanção de penalizar do direito penal e também do direito administrativo, do direito civil, com consequência de multas, inelegibilidade e tudo mais. Então, a grande questão dessa reforma que foi dito, mudou que antes não precisava do agente público agir com dolo. Isso é uma questão que eu acho que a lei teve uma intenção boa. Por quê? Porque ser um agente público ordenador de despesa no Brasil, muitas das vezes um agente era condenado por improbidade administrativa de um esquema, de um caso que ele sequer sabia ou tinha ciência, só porque ele assinou a despesa. Então ele não sabia do esquema, ele não sabia. E aí você pensa um ministério imenso com milhares de funcionários, o ministro iria junto mesmo sem ter aqui a participação dolosa. Então, fez essa alteração, foi mal elaborado e deixou-se de maneira complexa. Como é uma lei que tem um viés penal, no penal, todo benefício legislativo retroage para beneficiar o réu. Nesse caso, todos que estão com processo em andamento, que foram acusados, que estão respondendo o processo por culpa, vão ser beneficiados pela nova lei, por mais que na época dos fatos não tinha essa lei. Mas aqueles que ainda não têm a decisão final, é isso? Mas isso, e aí o Sandro entende muito mais de direito penal do que eu, isso em determinados casos retira penas já dadas, dependendo de como for o benefício da nova lei. E essa que é a discussão. E o Congresso poderia, e aí eu volto a concordar com o doutor Irã, o Congresso poderia já dizer esse benefício retroage para todos os casos até transitados julgados. Ele deixa em aberto, e quando deixa em aberto tem que ser decidido no caso em concreto, e aí vai para quem?
vai para o STF. Infelizmente, se o Congresso, ele poderia dizer, olha, agora somente quem age com dolo que vai responder por improbidade administrativa daqui para frente. Ponto. Se ele falasse daqui para frente, a gente teria uma discussão se isso seria constitucional ou não. Mas se ele falasse atinge todos, independentemente do trânsito julgado, nem teria essa discussão no STF, porque aí pegaria todos que já tiveram sentença. Então, eu acho que o Congresso precisa de maior cuidado. Ele fez uma reforma até certo ponto interessante, mas trouxe no ano eleitoral toda essa implicação que mexe com inelegibilidade, que mexe aqui com condenações já passadas, mas o STF já disse, quem tiver com processo em curso, a nova lei vale. Quem já transitou em julgado, não vale. Ele passa um pouco de segurança jurídica, e aí, para os réus que criticam o excesso de intervenção do STF, nesse foi para trazer um pouco de segurança jurídica de que quem teve o trânsito julgado não vai poder usar da nova lei de improbidade. Bom, Irã, diante desse comentário, aí me parece então que, até para que o nosso telespectador, aquele que não acompanha muito a questão do direito, principalmente o direito político, então, transitado e julgado não significa que pegou e leva lá para o armário e deixa guardado lá e acabou, vai ficar lá. Né? Porque eu sou do tempo do armário ainda, não sou do computador, do arquivo digital. Mas, enfim, me parece que conforme esse entendimento do Vinícius, não é definitivo o que já se decidiu como definitivo, é isso? Corretíssimo, doutor Vinícius, que ele acabou de colocar. Não merece nem reparo, nem comentário pelo que ele explanou agora. É exatamente isso que ele disse. O meu sentir, não tenho dúvida nenhuma. Agora, evidentemente, que você sabe que é um país de conveniência, sabe? É lamentável se discutir essas coisas. O parlamento poderia muito bem ter se reunido e resolvido essa questão por definitivo. Por definitivo deveria ter sido resolvido. Aí fica jogando para as instâncias superiores, a quem cabe a definição da interpretação da hermenêutica jurídica, aí o que dá é isso, essas interpelações, essas questões todas, sabe, que envolve, desgasta, perde-se tempo e perde-se dinheiro demais. E o país está sem projeto. Essa é a grande realidade. Não sei se respondi, mas o Vinícius esgotou o assunto, não tem nem o que dizer. É isso. Muito bem. Sandro, você que já é teacher do direito, colabore com a gente aí sobre esse assunto, colocando o seu entendimento. Bom, quando a gente fala em coisa julgada, nós temos uma divisão de direito entre coisa julgada formal e material. Aqui, lógico, pelo tempo da gente, não dá para explicar aqui para os nossos telespectadores exatamente o que seria, com detalhes e nuances. Mas só para a gente ter uma noção, a coisa julgada formal, ela permite revisão no novo processo, ainda que decidido judicialmente, né, e transitado em julgado. A coisa julgada material, na regra geral, ela não permite rever, diferente do direito penal, que se houver uma alteração legislativa, ela pode retroagir para beneficiar aquele que foi condenado com trânsito em julgado. Isso é possível juridicamente. Agora, acho que a grande questão que pega aí, né, é assim, na minha profissão, basicamente eu posso dizer que o Estado me paga para desconfiar das coisas, né, até para que você investigue para trazer à tona o que realmente aconteceu. Me parece que o que acontece no nosso cenário político nacional, no nosso Congresso, é que parece que eles fazem as coisas propositadamente para dar discussão, né, para tirar o foco de outros problemas muito maiores que o Brasil precisa tratar. Né. Você, eleitor, que tem as suas demandas aí, o nosso legislativo fica criando embaraço. Na hora que estava passando o áudio aí, a matéria, o professor Vinícius estava até comentando aqui comigo, né, sobre a emenda constitucional que teve aí de 2 artigos e os 2 artigos com erros de português. Ou seja, não estão preocupados nem com a qualidade do texto da redação que está saindo, publicado no Diário Oficial, e estamos falando de texto constitucional. Então, tu imagina uma lei infraconstitucional, né, que tem interesse deles por trás, que é lei de improbidade administrativa, né, de ficha limpa e tudo mais, é de interesse dos próprios políticos. Então, imagina como é que está saindo isso daí. Essa discussão, né, logicamente, para mim, me parece que é propositada, e diga-se de passagem. Aí você, eleitor, quer saber por que nós temos tantos advogados no Brasil? Por conta de excesso de demanda causada
por leis mal feitas pelo nosso Legislativo, pelo Congresso Nacional. Zezinho, me diga uma coisa, esse entendimento do Sandro aqui, me parece que lei é lei até a página 5, né? Depois pode ser alterada. O que nós estamos vendo é o seguinte, o que acontece no Congresso, o Congresso Nacional tem desgastado a Suprema Corte, porque não encara determinados temas e acaba tudo indo parar no Supremo. Aí o Supremo, que tem que decidir, tem que fazer o papel dele constitucional, o que é que acontece? O abacaxi cai e acaba temas que o Congresso deveria ter deixado, foi em outubro. Será que não tem uma assessoria jurídica, o Congresso Federal, não poderia chamar ali o Judiciário, discutir? Agora, o grande problema que nós temos que discutir nesses dias aí é por que todos esses temas, como reformas, ele só deixa para fazer no terceiro ano. Por que não prioriza o primeiro ano? Já entram e ali fica o tempo todo, parece deputados, senadores passeando daqui para Brasília e não encara pautas importantes no primeiro ano. Eu fico assim, é uma lei que ainda tem muito... Depois do acordo, a gente vai ver com mais clareza o que pode, o que não pode, e aí... Aí eles fazem uma nova lei. Aguenta por aí. Exatamente, é isso aí. Mas aí não se tem solução, entendeu? Porque fica empurrando, inventando, e aí o que os interessados, como você falou, quem tem interesse nisso, se perpetua aí pelo tempo, e aí, entendeu? No próximo século talvez saia uma decisão e aí o cara cumpre a pena onde estiver.